canal RI por Amor, porque eu falo sobre esse assunto com muito amor, que eu amo relações internacionais. E esse vídeo aqui, eu fiz ele pensando em clarificar um pouco essa situação da Rússia versus a Ucrânia, porque os dois estão em conflitos. Quais são as causas, assim, e botar alguns detalhes, alguns pontos que podem ser úteis para o entendimento da situação, para alguma futura análise. Não sei, assim, eu quero explicar desde o inicinho até chegar mais ou menos aonde está hoje. Então, espero que gostem e bora nessa! Então, gente, tem alguns elementos chaves que são importantes de destacar para compreender essa situação, que remontam à Guerra Fria. Começa com o surgimento da OTAN em 1949. E qual era a política da OTAN? Era a política de contenção. A OTAN era formada pelos Estados Unidos e os demais países capitalistas. E a política de contenção se baseava no seguinte: por que contenção? Para conter a expansão soviética que vinha para cá, a direção era essa. E qual era a estratégia da OTAN? Era assim: se você atacar meu amigo, eu defendo meu amigo. Eu mando tropas junto para defender. E importante, a Ucrânia não está na OTAN. O que a Ucrânia quer é fazer parte da OTAN. Antes ela estava na esfera da Rússia, um lado completamente oposto. E, por outro lado, tinha o Pacto de Varsóvia. O que era? A Rússia, por ser uma planície, não tinha proteções naturais como montanhas, por exemplo, que tem em vários países árabes. Agora, o que a Rússia tem é o inverno, que não se pode invadir no inverno russo. Isso sabemos. Então, nesse sentido, vários desses países serviam como tampão, como estado tampão para a Rússia, para não ter um conflito direto da Rússia com outros povos, em destaque os ocidentais. E quando a Ucrânia diz que quer fazer parte da OTAN, isso significa que a Rússia vai ter um vizinho da OTAN, que a Ucrânia vai estar de cara com o inimigo. Além disso, a Ucrânia é um local muito estratégico para a Rússia, quer dizer, além dessa questão de ser um estado tampão, é que por meio da Ucrânia é como a Rússia exporta seu petróleo e principalmente o gás natural para as demais nações da Europa, que isso rende renda para a Rússia, para a União Europeia, por aqui. Aí a Rússia tem o medo da Ucrânia querer barrar isso. Além disso, a Ucrânia, na época da União Soviética, era um grande centro industrial para a Rússia. Quer dizer, lá a União Soviética desenvolvia várias pesquisas tecnológicas, energéticas, nucleares, que, falando em nucleares, a Rússia já até invadiu Chernobyl, que fica na Ucrânia, né? Tem o perigo de uma guerra nuclear. Então a Ucrânia fica como uma fronteira direta da Rússia ao Ocidente, aos seus inimigos. E também tem a questão de identidade da Ucrânia.
O que isso quer dizer? Que a Ucrânia é Rússia ou não é? Eles têm sua própria identidade. Não, nós somos ucranianos. E apesar de eles terem origem comum e várias semelhanças. Por exemplo, Kiev, a capital da Ucrânia, foi a primeira capital da Rússia, porque os russos se encontraram com os nórdicos, mais ou menos aqui, assim, e a partir de então foi que a Rússia foi se expandindo até que vieram a invasão dos mongóis por outro lado e mudaram a capital para Moscou. E a partir de então a Rússia foi dominando mais, tendo uma maior influência sobre a Ucrânia, até que em 1917 foi quando teve a Revolução Russa e os bolcheviques tomaram a Ucrânia à força, que eles não queriam, os ucranianos não queriam fazer parte disso, não queriam ser socialistas. Aí tem até um filme muito bom que eu até indiquei no vídeo do Holodomor, que se chama 1917. É sobre os últimos soldados, o último batalhão ucraniano que lutou contra as forças russas. A resistência que foi. Mais tarde, em 1930, teve o Holodomor e uma fome que gerou mortes na Ucrânia, muito ligada à política de Stalin, e tudo isso gerou um trauma para a Ucrânia em relação à Rússia. A Ucrânia finalmente teve a sua independência em 1991. Esse mapa eu achei bem interessante mostrar ele para vocês, porque é o mapa da expansão da OTAN. Repare que os países de cores mais claras foram os primeiros a entrar na OTAN e os últimos são esses mais vermelhos. E repara que os mais vermelhos estão se aproximando da Rússia. E a Rússia, depois da Guerra Fria, nos anos 90, se sentiu muito fragilizada com o término da Guerra Fria, com os problemas econômicos. Suas possessões estavam querendo ir para o outro lado, querendo ir para o Ocidente. Outra coisa importantíssima que ocorreu após a Guerra Fria foi o Memorando de Budapeste, os acordos da Ucrânia com a Rússia. O que foi? Após o final da União Soviética, várias ogivas nucleares se encontravam no território da Ucrânia. Então, a Ucrânia é potência nuclear, né? Aí a Rússia, assim, ficou de olho e fez um acordo. Ucrânia, olha só, você me dá as suas ogivas nucleares? Em troca, eu vou respeitar seu território, eu não vou te invadir. Aí a Ucrânia aceitou. E a Rússia tá com um poder nuclear imenso. Gente, eu acho que os russos devem se arrepender tanto de ter feito isso, porque senão eles teriam muito mais poder de dissuasão agora. Eu acho que na verdade isso não foi nem burrice, eu acho que foi inocência em acreditar que a Rússia não invadiria seu território. Em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia e anexou, está anexada até hoje. A Crimeia, que Nikita Khrushchev havia dado à Ucrânia em mais ou menos 1954. A Crimeia primeiro
porque a Crimeia dá acesso ao Mar Negro. Que depois, saindo do Mar Negro, aqui não dá para ver, mas vai entrando e vai te dando um caminhozinho para o ocidente, além de ser de mar quente para a Rússia, porque a Rússia é uma região super fria, a água é congelada lá. Eles desenvolvem os navios para quebrar gelo. E no final da União Soviética, lá tinha o porto de Sevastopol, aqui, que foi uma grande base naval na Crimeia, e ao Mar Negro. Além disso, havia muitos navios russos e a frota soviética na Crimeia. Aí a Rússia disse: Ó, Ucrânia, a gente pode dividir o porto, eu fico com 80% da frota, você fica com o resto, mas em troca eu não vou te invadir. Aí o que aconteceu? A Rússia invadiu. Gente, é uma estratégia russa mentir. Sem brincadeira. Eu já vi analista sério dizendo isso. E tem nome para essa estratégia e tudo. Eu vou até procurar um link desses analistas e botar na descrição. A Rússia sofreu sanções da União Europeia, fez ela ficar mais com raiva da União Europeia. E muito da estratégia que a Rússia utilizou com a Crimeia, ele fez do mesmo jeito com a Ucrânia. Eles elegeram um primeiro-ministro russo e pronto, até hoje. Outra questão importantíssima que no caso desse conflito fez muita diferença é que a Ucrânia não é homogênea. Tem muita gente pró-Rússia dentro da Ucrânia. E eles recebem regalias de Putin para essas pessoas. O Putin dá cidadania, passaporte russo, ele dá maior incentivo aos pró-russos ucranianos. O ucraniano e do russo depende muito do lugar que você esteja da Ucrânia. Olha só, aqui o ucraniano domina, aqui já é mais dividido. E essa região aqui, a maioria o russo, falam russo. E eu estava conversando com um colega, aí ele até disse: eu conheço uma ucraniana dessa área, ela disse que fala russo, só aprende o ucraniano na escola. E isso fez uma total diferença, porque essa galera aqui é pró-Rússia, que no caso coincide a região de Donetsk e Luhansk, que formam a região de Donbas. Aí, por causa dessa tensão, houve um certo confronto entre o restante da Ucrânia e a região de Donbas. Aí Putin, que estava procurando um motivo qualquer, disse que os ucranianos estavam querendo fazer um genocídio à população de Donbas e iniciou a guerra. Um pouquinho mais de detalhes sobre essas áreas aqui, uma visão melhor. A Ucrânia é aproximadamente no tamanho de estado de Minas Gerais, e Donbas é próximo ao tamanho do Rio de Janeiro. E a Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial. Aqui, Bielorrússia, Belarus, que são aliados da Rússia, são aliados de Putin. Tanto que durante a invasão, durante os preparativos, o Putin botou soldados aqui para cercar essa parte da fronteira.
E muitos ucranianos estão indo para esse país chamado Polônia, também estão indo para a Romênia, estão indo para onde dá, mas a maioria é para a Polônia. E exatamente como iniciaram os ataques. Por esse lado da Rússia, aqui os da Bielorrússia, aqui, e pela Crimeia também, que eu falei agorinha da Crimeia, que era da Ucrânia, mas os russos tomaram, receberam ataque pela Crimeia, pela região do Mar Negro. Aí rapidamente a Ucrânia foi dominada. Ontem já tomaram Kiev, capital, e a Ucrânia está numa situação muito difícil. Os aliados ocidentais estão sem saber o que fazer. O Putin disse que se algum estrangeiro intervir apoiando a Ucrânia, ele poderia tomar medidas nunca antes vistas. Assim, está algo muito próximo de uma terceira guerra mundial, está uma tensão horrível. Putin faz isso porque, segundo o que ele mesmo disse, o que ele quer é refazer a União Soviética e conquistar todos os territórios que a Rússia havia perdido. E, no caso, a Ucrânia daria como se fosse um exemplo aos demais. Tipo, a Ucrânia foi contra, eu posso também. Assim, um exemplo para a Bielorrússia, que é outro país que faz fronteira com a Rússia, sendo que é aliado. Um breve resuminho. 1. Rivalidade com a OTAN e União Europeia. Por isso que dizem que se trata de uma nova Guerra Fria. 2. Localização geográfica. A Ucrânia está entre a Rússia e o Ocidente, sendo um estado tampão, e também é a passagem de venda do gás e petróleo russo para a Europa. 3. Desejo da Ucrânia de aliar-se à OTAN e afastar-se da influência russa. 4. Desejo do Putin de restabelecer o poder e territórios perdidos pós-Guerra Fria. Quer dizer, porque depois da Guerra Fria, ninguém aguentava mais a Rússia, então todo mundo quis ser independente. E dessa maneira, a Rússia foi perdendo poder e território. E hoje Putin quer restabelecer tudo que havia perdido no pós-Guerra Fria e sobrou para a Ucrânia. E olha aqui uma das primeiras fotos da invasão da Ucrânia pela Rússia. Gente, e cada dia mais notícias e mais notícias de desastres. Hoje teve um caso de ucranianos que mandaram os russos e aí não queriam se render. A Rússia estava pedindo para eles se renderem. O que a Rússia fez? E eles morreram. São heróis da Ucrânia. E eu espero muito que isso chegue logo a um fim. E espero que tenham compreendido melhor essa situação. Qualquer dúvida, podem me perguntar, que eu tô toda alerta, eu tô o tempo todo vendo o Globo News, vendo o jornal, tudo que se tem pela Ucrânia. E cada vez que eu acordo é algo diferente que aconteceu com a Ucrânia. A gente tá incrível. Então, até a próxima!